Cansado de viver na insegurança? Anseia por uma fé mais forte? A história de Abraão pode transformar sua vida. Nesse vídeo você vai descobrir como fortalecer sua fé, encontrar esperança em tempos difíceis e viver uma vida com mais propósito. Prepare-se para ser inspirado. Olá, seja muito bem-vindo. Você está na série Morando em Gênesis, mais uma produção apresentada pelo canal Nômades Literários. Eu sou o Fernando e serei vosso anfitrião nessa apresentação. Confira também na descrição do vídeo as fontes referidas juntamente com o e-book de apoio a esse estudo. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje. O tema do estudo de hoje é Justificado pela Fé, em Gênesis 15, dos versos 1 até o 6. Em Gênesis 15, encontramos um momento crucial na vida de Abraão. Após uma série de eventos marcantes, incluindo uma vitória militar e uma bênção divina, o patriarca se depara com um novo desafio, a incerteza sobre o futuro. Deus, em sua infinita sabedoria, aparece a Abraão em uma visão e o encoraja, prometendo ser seu escudo e protetor. Nesse estudo, vamos explorar a rica teologia presente nesse encontro entre Deus e Abraão. Veremos como a fé do patriarca foi testada e fortalecida, e como a sua história continua a inspirar crentes ao longo dos séculos. Desvendaremos o significado da expressão a palavra do Senhor e a importância das visões proféticas e o papel da fé na vida de Abraão. Versículo 1. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão, numa visão, dizendo: Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. E nós vamos fragmentar os versículos, destacando os termos que acharmos importantes para esse estudo. Depois destes acontecimentos é a primeira seção. Com o olhar voltado ao presente texto, na primeira seção nos é revelado sobre os acontecimentos do capítulo anterior, onde Abraão venceu uma guerra, resgatou prisioneiros, dentre eles seu sobrinho Ló, sendo abençoado pelo rei Melquisedeque e entregando os despojos de guerra ao rei de Sodoma. Essa é a quarta vez que Deus se manifesta de forma bem direta a Abraão. A primeira foi quando o chamou em Ur dos Caldeus, no capítulo 12, no verso 1. Depois, quando ele chega em Canaã, no capítulo 12, no verso 7. Mais tarde, depois que Ló se separa dele, no capítulo 13, nos versos de 14 a 17, e aqui é a quarta vez. Agora, outro termo, a palavra do Senhor veio a Abrão, numa visão. Na próxima parte do texto, nos é apresentado um termo novo, a palavra do Senhor, citado pela primeira vez em Gênesis, bem como tudo aqui fazendo jus ao livro dos começos. E em seguida temos o termo numa visão, que aqui vale um destaque porque geralmente tem um caráter profético. Deus numa visão anuncia alguma coisa que vai acontecer. Isso é muito frequente com os profetas, e o fato de que a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão já indica que Abraão também era um profeta. Dizendo: Não tenha medo, Abrão. Quando Deus lhe traz essa palavra de encorajamento para ele não ter medo, nos traz um motivo implícito no texto, que foi porque talvez agora, depois da batalha ter terminado, a euforia e o entusiasmo pela vitória terem baixado um pouco, o medo pode ter rondado o coração do patriarca. Lembrando que os covardes sentem medo antes da batalha, mas os heróis somente depois, pelo receio a possíveis retaliações.
Como é o caso de Abraão, que depois daquela vitória teve medo de que os reis derrotados pudessem armar um exército muito maior e voltar para a vingança, o que seria perfeitamente provável e natural, ou até mesmo que os próprios cananeus quisessem fazer guerra contra ele depois que viram seu poder de batalha, que se caso ele quisesse, poderia dominar toda aquela região, como vimos no estudo anterior. Eu sou o seu escudo. Essa interpretação que eu disse anteriormente fica mais clara com a próxima parte da declaração de Deus fazendo uso do termo escudo, normalmente relacionado à indumentária de batalha. O escudo era parte da armadura dos soldados e os protegiam contra flechas, lanças, dardos, espadas e pedras, sendo assim uma peça extremamente importante para garantir a integridade do soldado no campo de batalha. E então esse texto traz a ideia de proteção perante os inimigos, que Deus seja o nosso escudo diante das batalhas. É o que ele passa para Abraão esta ideia. Lhe darei uma grande recompensa. A última parte do verso 1. E nessa última parte da declaração divina podemos assumir que pela visão do texto, Deus o conforta com a aprovação de que o patriarca está no caminho certo, com aquela renúncia que ele fez dos bens materiais oferecidos de forma maldosa pelo rei de Sodoma, como vimos no capítulo anterior. Também serve para reanimá-lo na esperança de que tudo o que foi prometido antes, que é uma grande nação, um nome conhecido, a terra de Canaã como herança, será cumprido e será dado a ele. E acima de tudo, o texto original permite a seguinte tradução: eu serei a sua recompensa. Como, por exemplo, a versão Almeida Revista e Corrigida sugere, o teu grandíssimo galardão, dizendo: Deus vai ser a nossa recompensa. Galardão significa recompensa. Versículo 2. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Novamente fragmentando o texto, Abrão respondeu. Abrão percebe que aquele é o momento de abrir seu coração diante de Deus, expressando toda a angústia, preocupação e temores que carregava. Assim ele se dirige a Deus. Nós podemos questionar Deus, sem que com isso nós cometamos um pecado. A maneira certa é essa, de Abraão, levar os questionamentos com toda a humildade, reconhecendo que ele é o nosso Senhor. A maneira errada é nós murmurarmos, reclamarmos de Deus e nos queixarmos da providência, sem nunca de fato ter chegado diante de Deus e aberto o nosso coração. Agora, Senhor Deus. É nessa ocasião que, pela primeira vez, o nome Adonai é usado como um título para Deus, sendo traduzido como Senhor Deus no hebraico. Combinando Adonai e Yahvé, o termo Adonai significa Senhor soberano, o dono supremo de todas as coisas. E talvez essa tenha sido a visão que Abraão teve de Deus. O texto menciona que Deus lhe falou em uma visão, revelando sua glória e majestade naquela tenda, dando a Abraão uma percepção mais clara do poder e da glória divinos. Por isso Abraão chama de Adonai, que significa soberano Senhor. É interessante notar que, embora Abraão sinta o privilégio de se queixar diante de Deus, ele ainda se vê como um servo humilde do soberano. Mesmo ao desabafar, ele não questiona a autoridade, o poder ou os caminhos de Deus, referindo-se a ele como Adonai Yahvé, Senhor Deus. Que me darás? E novamente é identificado um método muito usado na poesia hebraica, o paralelismo,
onde um tema é lançado e logo em seguida é detalhado. Comentamos sobre isso no estudo Descendentes de Caim e Sete, que você pode conferir na playlist Morando em Gênesis do nosso canal. Entretanto, quando Abraão pergunta o que me darás, logo detalha em poucas palavras a sua preocupação. Se continuo sem filhos. A expressão que você vê no versículo continuo, no hebraico pode ser entendida como caminhar até a morte. Parafraseando o texto, significa que o que Abraão está querendo dizer é: os anos passam e a esperança de ter filhos se esvai, pois minha esposa é incapaz de gerar. E movido pela lógica humana, ele tenta compreender os meios do agir de Deus. Vez por outra, nos sentimos abalados por não vermos as promessas de Deus se cumprirem e Deus, na sua infinita misericórdia, nos confirma tais promessas e nos mostra ainda outros pontos que não entendíamos antes. Agora vamos ver a localização aqui da cidade. Opa, parece que eu pulei um slide. Vamos ver novamente. Ah, sim, eu pulei um slide aqui, pessoal. Estamos com pressa? Não, até que não. O próximo: e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Abraão busca confirmar se o herdeiro de sua casa será o Damasceno Eliezer, onde veremos mais detalhado que era um empregado nascido na casa de Abraão, no caminho de Harã até Canaã, que é a cidade de Damasco. Por isso o chama de Damasceno, pois a cidade de Damasco fica na rota entre as duas cidades, e este homem, Eliezer, era também o seu braço direito e de sua total confiança. Vamos ver agora o mapa. Como você pode ver, os pontos aí circulados em amarelo são os pontos onde Abraão peregrinou, né? Saindo de Ur dos Caldeus, foi até Harã, e depois agora no ponto azul ali, em destaque, é onde ele se encontra, em Hebrom, que é a Canaã. Mas o ponto verde é Damasco, ou seja, entre Harã até Hebrom, a gente vê o local de nascimento, a localização da cidade de Damasco, situada na rota entre Harã e Hebrom, a antiga Canaã, onde Abraão estava. Versículo 3. Abraão continuou: tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Agora o destaque vai para o início do verso. Abraão continuou: tu não me deste descendência. Ele menciona a sua descendência também, né, gente? Parafraseando a pergunta que Abraão faz, podemos reformulá-la assim: Senhor, qual o propósito dessas bênçãos, se não tenho filhos para as herdarem? Como posso realizar a missão de abençoar o mundo sem uma linhagem que perpetue o teu nome? É o que Abraão está querendo dizer em seu abrir de coração a Deus. Aqui, e Abraão continuou: tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Naquela época, servos de confiança poderiam ser adotados como filhos pelo seu senhor, e nômades como herdeiros, e nomeados como herdeiros de toda a fortuna das propriedades no nome de seu senhor, caso ele não tivesse filhos. Entenderam? Então, temos essa informação por conta dos chamados textos de Nuzi. Como você vê na tela desse achado arqueológico, as tabuletas de Nuzi é uma coleção com mais de 6.000 tabuletas de barro descobertas no local da antiga cidade de Nuzi, um centro administrativo horrita que floresceu por cerca de 150 anos durante a Idade do Bronze Tardia, a época de Abraão. Nuzi, essa descoberta desses tabuletas aí de barro foi escavada no ano de 1925 e 1933. Localiza-se na moderna Johan Tepe, a 300 quilômetros de Kirkuk,
no norte do Iraque. Os arquivos de Nus incluem contratos, registros de venda, testamentos, vendas de escravos, lista de relacionamentos, memorandos, atas de julgamento e textos escolares. Textos antigos, datados no ano de 1500 a.C., a mesma época de Abraão. Achados no Iraque, na verdade, são esses tabletes que contêm essas regulamentações, como na antiguidade os reis nômades e chefes de tribos poderiam fazer esse arranjo do herdeiro adotivo. Então Abraão estava muito habituado e identificado nessa cultura, né? E pensava que seria dessa forma: o seu servo lá, que nasceu em sua casa, seria o herdeiro das promessas da linhagem dele. Não adianta criarmos subterfúgios e propostas para querer ver as coisas solucionadas ao nosso modo, que esse modo era o que Abraão via, o modo dele, o modo natural. E da forma de Deus é que nós temos que adotar a vontade e a permissão de Deus. E ele irá confirmar o que nos prometeu, como iremos ver nesse mesmo estudo mais adiante. Olha aí. E um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Existe também aqui, que você pode ver na imagem, as estelas babilônicas, que são 21 colunas de pedra com 282 cláusulas que ficam conhecidas como o Código de Hammurabi, embora abrangesse também antigas leis. Da mesma época de Abraão também, que se refere à adoção de um escravo como filho. Com isso, a pergunta de Abraão também é movida pelos costumes da época. Portanto, mesmo sendo o pai da fé, Abraão se apegou às circunstâncias naturais e visíveis em suas incertezas, o que faz com que as promessas de Deus parecessem absurdas. E de fato elas eram, considerando as condições em que ele se encontrava. Todavia, mesmo fragilizado, ele entregou tudo a Deus. E aprendemos que ao invés de reclamar, devemos clamar ao Senhor aquilo que nos perturba. Quando as incertezas nos assombram, podemos seguir o exemplo de Abraão. Em vez de nos calarmos, vamos até a presença de Deus e expressamos nossos sentimentos mais profundos. A comunicação honesta com Ele é o primeiro passo para encontrar as respostas que buscamos. A verdadeira fé passa por momentos de crise e de dúvida. Ela pode ser abalada, assaltada, enfrentar tentações de Satanás, mas ao final ela triunfa e jamais vira as costas para o Senhor. Ainda que não tenha todas as respostas, portanto, mesmo que você não entenda tudo, confie no Senhor e descanse nele. Versículo 4. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Em detrimento à reação de Deus, vemos que ele não considera a ação de Abraão como um insulto petulante, mas em sua misericórdia e amor concede detalhes de seu propósito ao patriarca. Vemos logo de início a eliminação da alternativa que Abraão considerava provável, que o herdeiro seria o servo da casa dele. Por mais que seu servo Eliezer fosse alguém muito querido e de sua confiança, não seria ele o herdeiro. Não adianta criarmos subterfúgios e propostas para querer ver as coisas solucionadas ao nosso modo. É da forma de Deus. Ele irá confirmar o que nos prometeu. Assim, Deus afunila e detalha ainda mais sua promessa. Literalmente, gerado, no hebraico, é das tuas entranhas. Aquele que vier das tuas entranhas, ou seja, um filho natural, biológico, sanguíneo, e não um filho adotado. Esse é um ponto da promessa de Deus que não tinha ainda revelado a Abraão. E aqui deixa claro que fará alguma coisa milagrosa que terá que acontecer com aquele idoso casado com uma mulher também idosa e estéril, que não pode gerar filhos. Devemos esperar nas promessas de Deus e esperar através de sua palavra a confirmação do que Ele tem para nós. Versículo 5.
Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhes disse: assim será a sua posteridade. A metalinguagem de Deus. Metalinguagem é um recurso linguístico que consiste em fazer referência à própria linguagem utilizada para transmitir uma ideia. E esse recurso, ele está na arte, nas pinturas, no cinema, na música, e é uma das linguagens de Deus também. Que uma das linguagens dele é a obra de sua criação, conforme descrito em Salmos capítulo 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Nessa ajuda visual de Deus, ele usa a sua própria apresentação de slides para esclarecer a Abraão. Já tinha usado uma metáfora semelhante no capítulo 13, verso 16, onde dizia e diz: farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. E é interessante notar que Deus apela para a sua criação para mostrar ao seu servo a grandeza de sua obra, para que dessa forma Abraão compreendesse de uma vez por todas que o mesmo Deus a quem ele servia foi capaz de criar o universo, seria também capaz de cumprir suas promessas. E um ponto peculiar que podemos destacar na linguagem de Deus é a forma pessoal e íntima pela qual ele se comunica. Pois conforme vimos no estudo na segunda parte do capítulo 11 de Gênesis, o estudo em questão é o início da história de Abraão, conforme o nome Abraão é uma interpretação de um judeu filósofo chamado Filon de Alexandria. Ele viveu entre 25 a 50 a.C. e ele teve um significado para o nome Abrão, que significa pai exaltado, homem que se chama astrólogo, habituado à contemplação sublime dos céus olhando para cima. Então, Abrão era, na verdade, uma pessoa que cria até em o que a gente pode chamar hoje de horóscopo, né? E, como eu disse quase agora há pouco, foi essa interpretação, essa informação, ela está no estudo que a gente fez aí, o início da história de Abraão, quando estávamos tratando do capítulo 11. E você pode conferir também na playlist, mais essa referência, né? Então, agora, Abraão olha para as estrelas não como um meio para nortear o seu destino, mas para ver um testemunho da obra e criação do poder, da glória e da majestade de Deus para adorá-lo, ao invés de usar a obra de Deus para ser o seu Deus. Agora ele vê a obra como um testemunho das mãos divinas e criadoras. Versículo 6. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para justiça. Abrão creu no Senhor. Essa declaração que Abrão, ou Abraão, como a gente já pode chamar, creu no Senhor, trata-se de uma declaração teológica de Moisés, não somente sobre esse momento em particular, mas sobre toda a vida de Abraão em geral. Isso porque creu, no hebraico, nos dá a ideia de algo em andamento, tipo um gerúndio, né, da gramática portuguesa, que poderia ser o sentido de que ele continua crendo e continuou a crer como ele já tinha feito anteriormente, desde a primeira aparição de Deus lá em Ur dos Caldeus, porque é evidente que Abraão já tinha crido em Deus, mesmo que o verbo crer apareça aqui só na primeira vez, o seu conceito já era aplicado, pois o autor de Hebreus nos diz lá em Hebreus 11, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia.
Abraão creu no que Deus disse, e isso que nós estamos lendo aqui é apenas mais uma expressão concreta daquela fé que Abraão revelou desde o início. Em hebraico, a palavra amém está ligada à mesma raiz da palavra crer. São até parecidas na pronúncia hebraica. Parece que amém e crer é amã. São parecidas. Essa raiz exprime a solidez, a confiabilidade, a fidelidade. Assim, compreendemos porque o amém pode ser dito da fidelidade de Deus para conosco e da nossa confiança nele. Amém significa que assim seja. Em outras palavras, quando o texto diz que Abraão creu no que Deus disse, significa que Abraão disse amém a Deus. E o amém aqui encerra toda dúvida e questionamento, significando que nós recebemos em confiança a palavra de Deus e o nosso coração se tranquiliza. Paulo, comentando essa passagem, diz em Romanos 4,18: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito. Assim será a sua descendência. E isso lhe foi atribuído para a justiça. Final do verso 6. Essa declaração de Moisés é extraordinária, porque ela introduz pela primeira vez na Bíblia o conceito de que a justiça, maneira pela qual a pessoa se torna justa diante de Deus, é uma coisa atribuída pelo próprio Deus. Não é uma coisa que consegue-se pelos próprios meios, mas é uma dádiva de Deus mediante a fé. E é a primeira vez que Deus atribui justiça a quem crê em suas promessas, isto é, pela fé. E é a primeira vez que a expressão palavra crer aparece na Bíblia, como eu disse no slide anterior, muito embora o conceito já seja muito bem aplicado pela linhagem santa e ao tema central da Bíblia. Por ser o conceito da história da redenção, ele serve de base para os autores do Novo Testamento desenvolverem o conceito de justificação pela fé, especialmente o apóstolo Paulo, ainda na carta de Romanos, capítulo 3, que diz: pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus e isso foi-lhe atribuído para a justiça. Paulo faz uso dessa citação aqui em Gênesis 15:6 para defender o seu argumento de que a justificação é pela fé e não pelas obras da lei. A mesma coisa foi escrita na carta aos Gálatas, capítulo 3, dos versos 10 e 11, dizendo assim: pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E também o apóstolo Tiago, que diz em sua carta, no capítulo 2, verso 23, se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam como é extraordinária, pessoal, essa passagem e como ela serve de base para o entendimento neotestamentário de que Deus justifica pecadores não por obras da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Também é a primeira vez que aparece na Bíblia o conceito de justiça, que Deus justifica pessoas. Porque a palavra atribuir significa que Deus considerava Abraão como justo diante dele. Claro que Abraão era um pecador. Nós vimos isso claramente no episódio vergonhoso lá no Egito, quando Abraão mente a respeito de sua mulher para ter sua vida poupada. Ele era um pecador, sim, mas Deus o considerava como justo por razão de sua fé demonstrada desde Ur dos Caldeus. Em contrapartida, é interessante notar também que Abraão já tinha demonstrado as obras suficientes para ser considerado justo, pelo menos aos nossos olhos, como por exemplo a sua obediência e devoção a Deus,
sua perseverança e amor para com seu sobrinho Ló, sua generosidade e altruísmo. Contudo, não são por essas obras que ele é justificado, mas somente quando ele crê em suas promessas, descansando e confiando naquilo e daquilo que Deus havia dito. O que Moisés queria ensinar ao povo de Israel? Primeiro, a fé de Abraão, raiz da justificação, que os israelitas, a quem é a audiência de Moisés, descendentes de Abraão, eram justificados diante de Deus mediante a fé nas suas promessas, exatamente como Abraão foi. Esse ponto é crucial, pois Moisés, ao dar a lei a Israel no Monte Sinai, estabeleceu um conjunto de leis que, embora importantes, não eram um meio para a salvação. A lei composta por leis civis, cerimoniais, morais, apontava para um Salvador, que ainda haveria de vir. A semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. As leis e os sacrifícios eram como sombras, apontando para a realidade que viria em Jesus Cristo. A justiça dos israelitas, portanto, não via de suas obras, mas da fé em Deus e em suas promessas. Infelizmente, com o passar do tempo, o judaísmo se tornou cada vez mais legalista, movido por muitas exageradas leis, enfatizando as obras da lei em detrimento da fé. Na época de Jesus e dos apóstolos, essa tendência era evidente. Apóstolos como Paulo, em cartas como Romanos e Gálatas, reafirmaram a verdade fundamental: a justificação vem pela fé em Jesus, e não pelas obras da lei. A reforma protestante, por isso vem o povo cristão protestante, séculos mais tarde, recuperou essa doutrina essencial, combatendo a ideia de que a salvação poderia ser obtida por meio de obras e ritos religiosos. Martim Lutero e outros reformadores enfatizaram que a justificação é um dom gratuito de Deus, recebido, novamente, pela fé em Jesus. O legado de Abraão, um povo escolhido para ser bênção. O segundo ponto crucial que Moisés buscava transmitir aos israelitas era a compreensão de que eles eram o cumprimento das promessas divinas feitas a Abraão. Imagine um homem que não podia ter um único filho, através dele surgiu uma nação e um povo enumerado, com muitas pessoas. A multiplicação prodigiosa da descendência de Abraão, um homem idoso, casado com uma mulher estéril, era uma demonstração poderosa do milagre e da glória de Deus e da fidelidade de suas promessas. A nação de Israel, prestes a entrar na terra prometida naquele momento em que Moisés está discursando, era um testemunho vivo da promessa divina. A numerosa descendência de Abraão era como um céu estrelado de fato, um sinal visível da bênção de Deus sobre seu povo escolhido. No entanto, a promessa de Deus ia além da mera multiplicação numérica. A maior promessa, por ser plenamente realizada, era de que em Israel nasceria o Messias, o Cristo, a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, o Filho do Homem, o Filho de Deus, que veio ao mundo como cumprimento dessa promessa, trazendo a salvação para todos os que nele creem. Hoje, como crentes em Cristo, somos os herdeiros das promessas feitas a Abraão. A fé que moveu Abraão a seguir a Deus move-nos também a buscar a Deus e a viver em obediência à sua vontade. A esperança de Abraão era a nossa esperança, a esperança da vida eterna, da herança celestial, da presença de Deus em nossas vidas. A alegria suprema, a nossa terceira e última lição de hoje, que Moisés queria passar aos israelitas, e Deus, por intermédio de sua palavra, quer nos transmitir nesse estudo.
A terceira lição que Moisés buscava transmitir aos israelitas era a compreensão que a maior alegria do ser humano está em se relacionar com o próprio Deus. A terra prometida, com suas riquezas e abundância, era um presente divino, mas não a fonte verdadeira da felicidade. Os israelitas, prestes a entrar em uma terra fértil, cheia de cidades, precisavam lembrar de que todas as bênçãos que recebiam eram um reflexo da bondade de Deus. A verdadeira alegria não se encontra nas posses materiais, mas em um relacionamento íntimo com o Criador. Da mesma forma, nós, como descendentes espirituais de Abraão, encontramos nossa maior alegria em Cristo Jesus, nosso Senhor, amigo e Salvador. As riquezas deste mundo, os prazeres passageiros e os sucessos pessoais podem trazer satisfação momentânea, mas apenas Deus pode preencher o vazio em nossos corações e mentes. E em meio às dificuldades da vida, e é comum buscarmos conforto em coisas passageiras. No entanto, é em Deus que encontramos a paz que excede todo entendimento. Ao nos voltarmos para Ele, experimentamos um amor incondicional e uma esperança que transcendem as circunstâncias, pessoal. Agora, um pouco aqui de nossas referências que estarão na descrição do vídeo e também na penúltima página do nosso e-book. Vemos o Augusto Nicodemos e o José Ribeiro Neto, nomes proeminentes no campo acadêmico teológico. As bíblias que eu utilizei, que é a Bíblia de Estudo A Linguagem, a Bíblia de Estudo Vida e a Bíblia de Estudo da Mulher, cedida pela minha mulher, que tem essa Bíblia. E alguns sites aí, que é o Mapa de Damasco, as Tabuletas de Nuzi, o Código de Hammurabi e a raiz da palavra crer no hebraico, que por curiosidade a fonte é a Canção Nova, um site da Igreja Católica, e o site da Bíblia. Agora, muito obrigado pela audiência. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e ajude a espalhar a palavra de Deus. E até a próxima, pessoal.